Graça e paz, amada igreja do Senhor. Feliz de estar mais uma vez aqui, conectado com você aí, onde você está. Vamos agora adorar o Senhor com todo o nosso entendimento, levantarmos um culto racional a esse Deus tão poderoso, tão presente. Eu creio que Ele está aí na sua casa, eu creio que Ele está aí na sua cozinha, na sua sala, eu creio que Ele está aí no seu carro, aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus está com você. Queria te convidar a adorar conosco mais uma vez, a levantar um culto racional a esse Deus tão maravilhoso. Feche seus olhos, levante suas mãos, vamos adorar a Ele, vamos levantar um louvor genuíno na presença do Senhor. Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo em cada casa, em cada lar. Nós queremos, Senhor, abençoar cada família, cada irmão que está aqui agora reunido conosco, cada irmão que está aí na sua casa. Senhor, que o Senhor possa entrar, Pai, com uma unção poderosa sobre cada lar. Que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada coração. Levar cativo, Senhor, a mente de cada um, Senhor. Abençoa esse momento aqui. Que nós possamos entrar na Tua presença com ações de graça e louvores, Pai. Que Teu Espírito Santo se derrame sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar esse Deus tão poderoso. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome eternamente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Só Ele salva, só Ele salva. Oh. Em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus.
nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Só Ele salva. E nós adoramos esse Deus poderoso, sobrenatural. E não existe outro igual. Aleluia. Jesus, meu amado. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor próprio se fez. Aleluia. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Diga pra Ele: és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo que dissipa as trevas, abre meus olhos pra ver tua beleza, me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Ele é nosso Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Não existe outro Deus igual. Não existe outro Deus igual. Só Ele é. O Senhor é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Nós estamos aqui para adorar Ele. Oh, eu creio que você está aí na sua casa adorando esse Deus tão poderoso, que merece o nosso melhor. Aleluia. Oh. Eu nunca saberei
meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Você pode declarar isso? Dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberemos o quanto custou o sacrifício de Jesus, mas nós adoramos intensamente a Ele e nós declaramos assim: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que... Você pode declarar que Ele é seu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga pra Ele: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Ele é sim, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música escurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, desejando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz
teu valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estamos voltando, Senhor, um novo tempo de adoração na tua presença. Tudo que queremos, Senhor, tudo que queremos, mas a tua presença. Estou voltando à essência da dor, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Ora, havia um empregado do rei que tinha um filho doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judéia para a Galiléia, saiu ao encontro dele. Pediu a ele que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Não acreditam, se não virem sinais e prodígios. Senhor, venha comigo. Antes que meu filho morra. Vá. Seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora.
Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro com notícias. Seu filho irá sobreviver. O homem perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Era 1h da tarde ontem, quando a febre desapareceu. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Seu filho está vivo. Então ele e toda a sua família acreditaram. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judeia para a Galiléia. Graça e paz, igreja, que bênção estar entrando na tua casa mais esse domingo. Eu espero mesmo em Deus que o Senhor esteja fazendo um verdadeiro rebuliço aí dentro, com esse tempo de adoração tão tremendo. E agora, antes da palavra, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. De repente pode ter alguém aí na tua casa com enfermidade, com alguma doença. Nós vamos orar repreendendo esse mal. De repente você pode estar ansioso, atribulado, preocupado aí com o dia de amanhã. Deus vai levar tudo isso agora e vai te entregar a paz dele, a paz que excede todo o entendimento. Então fecha teus olhos aí onde você está, põe a mão assim na altura do teu coração, aquieta a tua alma, confia no Senhor, confia nele, descansa nele. Por mais que as vozes que vêm de fora façam que você fique em pânico, com medo, o Senhor tem uma palavra de paz para você, uma palavra de conforto. Você é filho dele. Se nós, como pais, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial. Se nós, como pais maus, sabemos cuidar e proteger dos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial. Pai, em nome de Jesus, entra nessa casa agora. Senhor, talvez num leito de enfermidade, num hospital. Ó Deus, encontre alguém no carro, em algum lugar, Senhor, onde a minha voz chega. Senhor, vai quebrando todo o poder do inimigo, toda a enfermidade, toda a ansiedade, todo o medo, pavor, toda pessoa que está angustiada, talvez desistida de si mesmo. Pai, entra agora nesse ambiente, vai quebrando o poder do inimigo, vai trazendo cura àquele que está enfermo, vai trazendo ânimo àquele que está desanimado. Deus abençoa a vida dessas pessoas que me ouvem agora com saúde, com paz, com alegria. Restaura a alegria do teu povo, restaura a alegria daquele que me ouve. Senhor, no lugar do pânico, do medo, vem com a tua paz agora sobre ela. Eu declaro cura, eu declaro provisão, eu declaro alegria, paz na tua casa, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Aleluia. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, bem nessa época, né? Talvez seja uma época que muita gente está perguntando: meu Deus, por que isso está acontecendo com a terra? Por que algumas pessoas estão morrendo, pessoas boas? Por que crente, eu já ouvi muita notícia de muito crente, pastores que estão enfermos, outros até já partiram, e muita gente fica sem entender. Eu quero ler um texto que está aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, e a gente vai entrar nessa palavra que Deus tem falado comigo. Fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus,
Alcança com a tua palavra agora toda pessoa que me ouve. Me usa com misericórdia e graça, como instrumento da tua verdade, Deus, e fala conosco, nos edifica e nos restaura com a tua palavra, em nome de Jesus. Olhe para cá, querido. Se pudesse botar um tema, eu achei até um certo ponto pesado, mas o tema dessa palavra seria decepcionado com Deus. Talvez você, dentro da tua religiosidade, jamais usasse essa palavra, eu estou decepcionado com Deus. Mas uma vez, uma moça ia todo dia, praticamente, para um cemitério, chorar em cima de um túmulo. E uma mulher cristã, uma mulher de Deus, que se dedicava a Deus, e alguém muito preocupado com aquilo, perguntou: por que você vem aqui todo dia, já há algum tempo, chorando? E ela falou: porque eu não aceito, eu não entendo como a minha mãe, uma mulher santa de Deus, ela morreu. E eu quero entender até hoje, então eu prefiro vir para cá chorar. Um inconformismo, na verdade, uma decepção, porque ela tinha orado tanto, pedido tanto para a mãe dela ser curada, e a mãe dela acabou morrendo. E aquela mulher se tornou escrava daquela decepção por muito tempo. E isso tem acontecido com muita gente, mas às vezes a gente não tem a coragem de expressar isso, dizer: não estou, eu decepciono com as pessoas, mas Deus, querido, nós às vezes nos decepcionamos. Nós vamos entender aqui, não é que Deus tenha falhado ou que Deus falhe, é a expectativa ou aquilo que a gente determina para que Deus faça, e Deus às vezes não faz da nossa maneira, no nosso tempo, e a gente acaba ficando decepcionado. E uma hora ou outra a gente vai acabar expondo, despejando isso, ou na presença de Deus, ou despejando para outras pessoas. Esse texto aqui nós lemos, e graças a Deus, que Deus não pensa como a gente, que Deus, o caminho dele não é igual ao nosso, a forma dele trabalhar não é igual a nossa, graças a Deus. Uma das maiores crises, queridos, que o ser humano possa passar, é a crise dos porquês. Eu tenho certeza que tem muita gente nessa época, fazendo essas perguntas: Deus, por que isso? Por que fulano morreu? Por que fulano está doente? Por que o Senhor não curou? Por quê? Essa é uma das maiores crises. Entender por que Deus faz ou deixa de fazer algumas coisas, compreender o seu modo e tempo de agir, não é coisa para nós, queridos, simples mortais. Nós não vamos entender a forma que Deus pensa, a forma que Deus trabalha. Às vezes nós estamos vendo uma coisa, mas Deus está trabalhando de uma outra forma. Como crianças teimosas, que quando estão aprendendo, descobrindo as coisas, elas tudo perguntam: por quê? Por quê? Que não desistem nunca do porquê. Às vezes a gente insiste em discutir com Deus, por que de estar passando por isso? Talvez você esteja vivendo isso. Deus, por quê? Eu não entendo, eu não vejo motivos para me estar passando isso. Entender situações de injustiça não é fácil para ninguém, querido. Porque a mulher santa e dedicada a Deus e ao marido, ainda assim sofre maus tratos dele? Porque o fiel dizimista perde o emprego? Porque o seu parente está doente, o do vizinho, que zomba de Deus, goza de saúde? Porque aquele parente trapaceiro comprou uma casa e carro e você ainda paga aluguel? Por que crianças morrem de forma tão violenta? Porque homens e mulheres de Deus morreram dessa praga, ou ainda vão morrer. Às vezes a gente acorda, ou se para um pouco, e fica pensando sobre essas coisas. Deus, eu queria entender. Uma coisa que a gente precisa ter convicção é que Deus é soberano. A soberania de Deus, ela está acima de qualquer questionamento que a gente pode fazer. Decifrar os porquês não compete a nós, eles pertencem à soberania de Deus. Como nós lemos no texto, os pensamentos, os caminhos do Senhor não são iguais aos nossos. Deus tem uma forma e um tempo de agir. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 9 até o versículo 11,
Tem um texto que é muito forte, é muito duro, mas ele nos coloca no nosso devido lugar. Fala assim: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou, ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Amado, esse texto nos coloca no nosso devido lugar. Nós somos apenas barro, nós somos filhos. Ele é o oleiro, ele tem a forma de trabalhar. Talvez você não esteja entendendo nada, porque está passando por isso. Você olha para as tuas obras, olha para aquilo que você tem dedicado ao Senhor, e ao invés de recompensa, ao invés de colheita daquilo que você está passando, está semeando, de repente vem uma tribulação. Parece que quanto mais você ora, pior fica. E a tua cabeça começa a se encher de interrogações. Deus, eu não estou entendendo, me explica. Colocamos diante de Deus, amado, sempre o nosso currículo, sempre aquilo que nós fazemos. Senhor, eu sou fiel, eu dou ofertas, eu sou fiel nos dízimos. Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado. E com isso nós acabamos cobrando dele uma ação imediata, pois estamos nos sentindo abandonados por ele, ou que pelo menos ele nos dê uma explicação para o problema que estamos enfrentando. Normalmente é assim. Quando está tudo bem, a gente não pergunta: Deus, sabe o que eu fiz? Nós não merecemos nada, tudo é manifestação da graça. Mas quando as lutas vêm, quando as tempestades vêm, quando as crises chegam de forma pessoal ou de forma familiar, a gente começa a querer entender por que somos tão questionadores da soberania de Deus. Por causa da nossa justiça própria, querido. Porque nós achamos que não merecemos aquilo que estamos passando. Afinal, nós somos bons, nós semeamos, nós temos servido a Deus, nós abandonamos algumas práticas que Deus tem a obrigação de me abençoar. Isso é justiça própria. Isso tem sido o nosso problema, que nos leva a questionar a soberania de Deus e a forma e o tempo dele agir. Eu vou citar aqui alguns personagens que tiveram problemas, se decepcionaram com Deus, e a gente viu que a decepção deles foi por causa do seu senso de justiça própria. A justiça própria pode estar nos levando a fazer perguntas e tentar entender por que Deus tem agido. Elias, querido, foi um profeta tremendo. Elias dava ordem para chover e chovia, dava ordem para parar de chover e parava de chover. Enfrentou os profetas de Baal sozinho, venceu, destruiu aqueles homens, orou, caiu fogo do céu. Um homem tremendo, muito usado por Deus, respeitado na sua época. E agora, de repente, depois de um grande feito de Deus, onde ele enfrenta e vence aqueles profetas, ele recebe a notícia que Jezabel quer matá-lo. E a Bíblia diz que ele entra numa depressão, num abatimento de alma, entra num processo de desistência do seu ministério, foge, entra numa caverna e deseja a morte. Mas vamos entender, queridos, o que realmente estava fazendo com que Elias desistisse. Por que Elias estava tão abatido? Aqui em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 9 e 10, tem a narrativa do diálogo entre Deus e Elias. Diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias?
Só isso que Deus perguntou, a primeira pergunta. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Querido, você reparou que quando Deus pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui? Em momento algum Elias fala que Jezabel está tentando matar, que ele está se escondendo de Jezabel. Ele não fala nisso. O que Elias aproveita aquela oportunidade que Deus puxa aquela conversa é para abrir o seu coração e mostrar toda a frustração, toda a decepção que ele está com Deus. Querido, ele começa o diálogo dele falando assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Era verdade, um homem de Deus. Sabe o que é justiça própria, querido? É quando você tenta entender, ou quando acontece alguma coisa, você apresenta tuas obras para justificar que não é merecedor de passar por aquilo. O diálogo de Elias ali com Deus é dizer: eu tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, eu não. Derrubaram os teus altares, eu não derrubei, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Querido, ele estava cheio de justiça própria, dizendo: olha, todos eles pecaram, e eu me mantive santo, e agora essa mulher quer me matar, trazendo para a nossa linguagem bem atual. Era como se Elias estivesse dizendo para Deus: por que você não matou Jezabel? Por que você deixou que derrubasse teus altares? Por que você não fez nada? A Bíblia fala que o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Todos esses questionamentos, querido, todas essas coisas estavam correndo o coração de Elias, e mesmo depois daquele culto maravilhoso, daquela exibição de poder de Deus, aquilo já estava no coração de Elias. Elias como estivesse perguntando para Deus: Deus, onde é que o Senhor estava? E agora, por último, essa mulher vem me matar e o Senhor não faz nada. Ele aproveita e vomita tudo aquilo, porque ele estava cheio de justiça própria. Porque ele começa a dizer: eu fui muito zeloso. Ele começa dizendo: eu sou o cara, eu sou santo, eu tenho buscado a tua face, eu tenho buscado o Senhor, e o que eu recebo de recompensa? Uma mulher quer me matar, tem humilhação maior para mim. O Senhor não dá conta dessa mulher? Mas na verdade, querido, ele estava meio que decepcionado, magoado com Deus. Ele só aproveita aquela oportunidade para jogar para fora tudo aquilo. Essas e outras perguntas estavam no coração de Elias, e ele aproveitou aquela oportunidade que Deus deu para falar tudo isso. Eu não sei quantas vezes você já se derramou diante de Deus, e as tuas orações eram muito mais perguntas para Deus, querendo entender. E quando a gente chega cheio de justiça própria, querido, diante de Deus, o que a gente vai ouvir de Deus é o silêncio dele, porque nós não somos merecedores de nada de bom. O que nós merecíamos era a morte, era a miséria, mas por sua graça, por causa do sacrifício de Jesus, ele nos coloca diante do Pai, reconciliados com o Pai. Só de recebermos o perdão, só de recebermos a reconciliação com Deus, já estaria bom. Tudo que vier é bônus, porque sabemos agradecer ou até glorificar o nome do Senhor quando tudo vai bem. Porque não perguntamos para Ele: Senhor, por que Tu está me abençoando? Deus, por que tem sido tão bom esse tempo? A gente não pergunta, a gente só desfruta, se alegra. Mas quando chega a crise, a gente começa a ficar decepcionado, e as nossas orações, na verdade, estão
camufladas de interrogações, geradas por insatisfações, porque Deus não me socorreu, porque aconteceu isso, porque eu perdi aquilo. Tem um outro personagem na Bíblia, que quase desvia, por causa da sua decepção. Asaf, grande salmista. Esse salmista quase desvia os pés dele da casa do Senhor, quando ele via a prosperidade dos ímpios. Aqui no Salmo 73, a partir do versículo 2, fala assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outros homens, nem são afligidos como outros homens. No versículo 12 até o 14 diz assim: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Olha o que Asaf, de novo, um outro personagem. Ele olha para a prosperidade do ímpio, olha para a sua situação. Certamente ele não estava passando um momento muito bom financeiramente. Ele diz: eis que são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. E ele lamenta dizendo: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Quer dizer, todo o meu sacrifício, toda a santidade, tudo aquilo que eu tenho dedicado, não tem valido de nada, pois é o ímpio que tem alcançado riquezas. Talvez você já tenha feito essa pergunta: Deus, o meu vizinho, o meu parente, alguém que blasfema, que se levanta contra o Evangelho, e ele prospera, e eu tenho me mantido inocente, santo, e eu não saio disso. Ainda bem, querido, que essa história acaba bem, que ele entra na casa do Senhor, ele reflete melhor e enxerga o fim, porque a palavra de Deus diz, querido, que os fins das coisas são melhores do que os começos. Nosso grande problema é que a gente está olhando sempre agora, o momento, e Deus trabalha com um propósito que está no fim e não no agora. O ser humano é muito agora, o presente. Eu quero desfrutar agora, eu quero que o Senhor faça, acabe essa obra agora. No versículo 17 até o 27, o salmista reflete quando ele entra na casa do Senhor, e é como se Deus revelasse para ele o final dessas pessoas que não servem a Deus, que blasfemam contra Deus, que pode até desfrutar de alguma riqueza terrena. Ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho. Quando se acorda assim o Senhor acorda, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. O que é melhor, querido? É você ter riquezas agora? É possuir bem e perder a tua alma? A palavra de Deus diz:
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação? Talvez os teus porquês hoje sejam baseados em coisas materiais. Era isso que Asaf estava olhando. Depois que ele entra na casa do Senhor, Deus começa a falar com ele e mostrar os fins daqueles que não servem ao Senhor. E o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Deus não está preocupado, querido, com aquilo que a gente pode adquirir ou ter. Deus está preocupado. Deus está focado na obra que Ele começou um dia na tua vida e que Ele quer completar. E talvez não seja o tempo ainda de ter riquezas. Talvez não seja o tempo ainda de receber o livramento de algum espinho, que assim como Paulo tinha um espinho na carne, mas a Bíblia diz que Deus deixava que aquele espinho ficasse, aquela tribulação, para que ele não se ensoberbecesse. Talvez você não esteja pronto ainda para receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você está questionando: Deus, já fiz tudo que era possível, já entreguei minha vida, já batizei, já abri mão de tudo aquilo que eu fazia de errado, sou dizimista, sou ofertante, não perco os cultos, eu oro, eu jejuo, e porque o Senhor ainda não me entregou aquilo que eu quero? Porque Deus é soberano, é Ele que é soberano, e é Ele que sabe o tempo, a forma e a hora de entregar aquilo que precisamos. Tem um outro personagem que o próprio Deus testemunhou da sua integridade, que foi Jó. Tem um texto aqui em Jó, no capítulo 34, versículos 5 até o 9, quando aqueles amigos vão visitar Jó, e um deles fala, chamado Eliú, fala assim: porque Jó disse, veja bem, querido, alguém ouviu isso sair da boca de Jó, porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Ele começa logo com a justiça própria: eu sou justo. Provavelmente fosse, porque o Deus mesmo testemunhou. Então, por eu ser justo, eu tenho direitos, e eu não quero ter o direito de perder, eu quero ter o direito de conquistar. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como a água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Olha a decepção desse homem. Diz: não adianta nada eu dedicar toda a minha vida ao Senhor, porque agora estou sofrendo. O próprio Jó, depois ele cita num texto, aqui no capítulo 23, versículo 2 e 4, ele fala assim: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Não é exatamente isso que a gente faz, querido? Como se a gente pedisse uma audiência com o próprio Deus, o soberano Deus, o Criador Deus. Dizia: Senhor, eu quero marcar uma audiência, eu quero que o Senhor julgue porque eu estou passando por isso, porque essa crise se abate sobre mim. O Senhor tem a obrigação de me explicar. Querido, Jó morreu sem entender o motivo porque ele passou por todas essas perdas. E olha, querido, que crise. Provavelmente nenhum de nós teria estrutura emocional, espiritual para suportar, perder todos os seus bens, perder a família,
ficar doente, ser acusado por pseudos amigos, se perturbou, procurou entender porque eu estou passando por isso, eu não mereço. A justiça própria, querida, ela cega o nosso entendimento, ela nos coloca num patamar de santidade e merecimento muito maior do que nós realmente somos. Ela nos engana, porque eu faço, então Deus tem a obrigação de me dar, ou de me livrar, ou de me entregar, e não é assim. O fiel também perde o emprego, mas Deus pode estar trabalhando para colocar ele em outra porta. O homem, a mulher de Deus também pode ser assaltado, mas Deus tem um compromisso de fazer a restituição. Quando eu era bem jovem, eu ouvi um barulho perto da minha casa e eu corri para lá. Um trator bateu num poste, e o poste caiu exatamente onde passava um pastor de uma igreja perto da minha casa, e atingiu a cabeça dele. Eu não era cristão, não entendia nada. Aquele homem morreu instantaneamente, e eu olhei para aquilo, eu fiquei tentando entender, mas ele não é pastor, ele não é um embaixador de Deus. Meu Deus, que coisa, bateu num poste, o poste caiu exatamente onde ele ia passando, e ele morreu. Eu saí dali cheio de interrogações, por que Deus permitiu que esse homem morresse de uma forma tão terrível? Eu não entendia nada. Deus tem prazer na morte dos seus escolhidos? Sim. E certamente sua esposa, seus filhos não tiveram esse prazer. Mas a gente não entende, tem coisas que a gente vai morrer sem entender. Que Deus trabalhou, que Deus livrou, tomou para si, permitiu, a vontade permissiva dele veio e se estabeleceu, e a gente não vai entender. E você pode passar anos perguntando: Deus, eu quero uma resposta. Deus tem o direito, por ser soberano, de não te responder, ou responder, se Ele quiser. É muito melhor a gente entregar os nossos porquês nas mãos dele. Tem uma atitude, querido, de 3 jovens, que essa atitude deveria ser a nossa atitude, diante de uma crise, de um perigo, diante de uma iminente morte, por serem fiéis a Deus, por não se curvarem diante de uma estátua, em que todos deveriam se curvar. 3 jovens, cheios de Deus, com a vida completamente entregue a Ele. Quando você faz a entrega da tua vida, querido, Ele faz dela o que Ele quiser. O problema é que a gente entrega a nossa vida ao Senhor e quer dizer: Deus, faz desse jeito. Todos os dias nossa oração é mais do que uma receita entregando para Deus. Deus, eu gosto assim, eu quero que tu faça assim. Não é errado você orar pedindo que Deus te abençoe, que abençoe a tua casa, que Deus te livre. Não é errado, querido. Todas essas coisas Deus vai fazer. Deus cuida de nós. A Bíblia diz que todo dia Deus dá ordens a anjos a nosso respeito. Não é só para livrar, não, é para entregar também aquilo que nós precisamos. Mas se você se pegar, porque eu já me peguei assim, meu Deus, que oração é essa? Eu estou fazendo aqui um GPS para Deus, para te fazer assim, ó, tu pega esse caminho, e tal dia tu me entrega assim. Senhor, faz isso com aquele que me persegue, faz assim com aquele que não tem me agradado. Deus não trabalha assim, querido. Nossa oração devia ser: Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade é melhor do que a minha vontade. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 16 até o 18, esses 3 jovens estão cheios de Deus. Olha, amados, 3 jovens que estavam ali na Babilônia, todo mundo encantado com aquilo. E olha o que eles falam depois de serem presos,
de verem que ele não se curvava diante da estátua, levam ele para o rei, e a pena de morte, naquele tempo, era ser jogado numa fornalha, para morrer queimado. E quando eles chegam diante do rei, eles falam assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Querido, essa é a forma de entender a soberania de Deus. Diz: olha, não importa, você quer nos matar, nos mata. Nada vai mudar a convicção que nós temos aqui dentro, que só nos curvaremos diante do Deus verdadeiro. Não adianta você nos ameaçar, porque talvez ali na frente daquele rei, eles pudessem apelar: tudo bem, rei, nós não nos prostramos lá, mas aqui nós nos rendemos. Não, eles falam: se Deus quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser, glória a Deus. Se Ele nos der, tudo bem. Se Ele nos der, eu continuo sendo fiel a Ele. Não é assim que nós cantamos na canção? Que Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas é assim na realidade. Quando Ele não atende nossa oração, quando acontecer alguma coisa, alguma perda, bater o carro, ai meu Deus, onde estava o anjo? Por que, se eu sou dizimista? Porque eu fui roubado, porque estão cometendo comigo essa injustiça. Tira os porquês, querido. Pega a tua justiça própria, que a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia, ou seja, que não serve para nada. As nossas obras, por mais que você seja um obreiro, um cristão zeloso, como era Elias, como era Jó, como era Asaf, embora toda essa circunstância que nós estamos vendo aí fora, talvez traga confusão, dizer: por quê? Deus, por quê? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Esses 3 jovens entenderam que Deus estava acima da vontade deles, estava acima de qualquer outra coisa. Eles são muito claros com o rei. Você sabe qual é o final dessa história? Aquele local onde eles são jogados, aquela fornalha, é aumentado a temperatura, a um ponto que os homens que vão lançá-los na fornalha morrem ao chegarem perto. Aqueles 3 jovens são jogados ali, e sem sequer um fio do seu cabelo é queimado. Quando nós entregamos nossa vida, querido, entregamos tudo o que somos, ou que achamos que somos, tudo que temos, entregamos mesmo. De Deus, eu entreguei a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida, eu entreguei minhas vontades, eu me submeto, não só aquilo que o Senhor quer me entregar, mas aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Só derrama a tua graça para que eu suporte, porque foi isso que Deus falou para Paulo, quando ele pede para que tirasse o espinho da carne, e o Senhor fala: minha graça te basta, o meu poder vai se manifestar na tua fraqueza. Ao invés de fazer perguntas, ou de ficar decepcionado com Deus,
de querer entender porque você está passando por isso. Já que você semeou, já que você pagou o preço. Chegue para o Senhor e diga: Senhor, eu entrego mais uma vez a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu entrego de novo. Porque vez ou outra, a gente se pega pedindo a nossa vida de volta, porque Deus não fez do jeito que eu queria. Senhor, me entrega de volta. Você já entregou a tua vida, talvez precise entregar de novo e aceitar o dia bom, aprender a viver contente com o dia bom, mas aprender também a viver contente quando a crise vier, e não se decepcionar com Deus. Deus não falha, Deus não erra, como nós lemos no início aqui em Isaías. Os pensamentos dele são mais altos, são mais elevados do que os nossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Querido, o que Ele está fazendo, ou o que Ele ainda precisa fazer, deixa Ele fazer. Está difícil, está doído, parece que você não vai aguentar. Diz: Senhor, manifesta a graça, derrama a tua graça sobre mim. Sabe, eu não vou tentar mais entender porque eu estou passando por isso. Eu não vou mais comparar a minha vida com a vida de um ímpio. Eu não vou mais chegar diante do Senhor cheio de justiça própria, por aquilo que eu já fiz, por aquilo, pelo meu histórico, pelo meu currículo, muitas vezes confrontando o próprio Deus, dizendo: o Senhor tem a obrigação de me dar. Não tem. Deus é soberano. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Os pensamentos deles são melhores e mais altos do que os seus. Os caminhos deles são melhores e maiores do que os seus. Então entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Queria orar por você, que talvez esteja hoje se sentindo assim, decepcionado. Estou frustrado. Eu esperava que Deus já tivesse feito isso. Estou decepcionado porque Deus tirou alguém de mim. Deus não tirou, querido. Para de perguntar por quê. E adore ao Senhor. Diz: Senhor, eu te adoro. Em lágrimas. Em lágrimas. Em lágrimas. Talvez doendo muito a perda de alguém. Talvez sofrendo por causa de alguma situação que está fora do teu controle. Parece que Deus te abandonou. Parece que o Senhor não te ouve mais. Parece que Ele não te ama mais. Fecha teus olhos aí. Canta isso para Ele. Eu morro sem tua presença. Eu morro como eu te amo. Põe a mão à altura do teu coração. Eu te quero. Faça uma entrega novamente para Ele. Talvez você esteja se sentindo assim, decepcionado. Fala para Ele: Senhor, me perdoa. Me perdoa por estar decepcionado, frustrado, porque eu esperava que o Senhor fizesse isso. Porque eu esperava que o Senhor livrasse, curasse essa pessoa, não permitisse que essa pessoa morresse.
Talvez eu esperasse que jamais eu saísse desse emprego, porque bateram o meu carro, porque roubaram alguma coisa de mim. Querido, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, confia nele. Não tente entender Deus, obedecer é muito melhor. Você está vendo agora o presente. Deus está olhando para a linha de chegada. Deus está te forjando, te preparando para algo muito maior. Se você for fiel agora, se você permanecer fiel agora, sem murmurar, sem questionamentos, mas dizendo: Senhor, tua graça me basta, a tua graça me basta. Por mais que te lancem numa fornalha, se você permanecer fiel ao Senhor, nada vai te fazer mal. Pegue a tua justiça própria e jogue fora. Ela é trapo. Ela é trapo. Deus ama você. Deus está trabalhando por você. Deus está te forjando como um vaso. Talvez você esteja se sentindo hoje caco. Deus, por quê? O Santo de Israel é o teu Criador. Não pergunte como barro ao oleiro: o que você está fazendo? Que obra é essa que o Senhor está fazendo? Não. Diga: Senhor, se tu está trabalhando em minha vida, continua trabalhando. Se precisa quebrar esse vaso de novo, quebra. Eu me submeto. Eu aceito o teu tempo, o teu modo, a tua forma de agir. Pai, em nome de Jesus, alcança essa pessoa que me ouve com graça. Traz consolo, assim como o Senhor fez com Asaf. Quando ele entrou na tua presença, na tua casa, ele viu o final dos ímpios e o final daquele que permanece santo e fiel ao Senhor. Talvez os olhos dessa pessoa que me ouve agora estejam embaçados pela tribulação momentânea que ela está passando. Em nome de Jesus, abre os olhos dela, para que ela enxergue, Senhor, a obra tão grande e perfeita que o Senhor está fazendo. Deus, traz paz no coração dela agora. Deus, que cesse da sua boca essas interrogações, esses questionamentos. Talvez esse coração decepcionado, porque criou uma expectativa e nada aconteceu. Aquieta o coração agora, Deus. Restaura a alegria da salvação. Restaura a sua visão. Senhor, te abençoe. Senhor, traga consolo, traga graça, traga cura. Senhor, alinhe teus pensamentos. Que o Senhor limpe teu coração de toda amargura e decepção. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Dias melhores estão por vir. Tempos melhores virão sobre a tua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.
para você que tem servido nessa casa, para você que tem adorado ao Senhor nessa casa, que ainda não pode vir. Estamos vivendo uma crise de saúde, ainda não podemos congregar, nem temos previsão para isso. Mas procure se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Procure estar na presença de Deus todos os dias. Seja fiel ao Senhor em todos os sentidos, inclusive nos seus dízimos e ofertas. Não dê essa brecha ao inimigo nesse tempo. Transfira para a conta da igreja, está aí no seu visor. Ou se você não tiver como fazer isso, você pode vir na secretaria da igreja, entregar, receber uma oração, continue servindo ao Senhor. Não deixe as circunstâncias mudarem aquilo que Deus já fez na tua vida, quer te tornar um servo fiel ao Senhor. Deus te abençoe. Quarta-feira agora nós vamos fazer um culto diferente. Nós queremos que aqueles que, no meio dessa crise, amados, crise, tempestades, dias difíceis, é o lugar que mais surgem milagres. Deus opera milagres tremendos. Então eu queria que você gravasse um vídeo de, no máximo, entenda, no máximo, 2 minutos. 2 minutos. Você pode fazer isso, você vai conseguir fazer isso. Pega o teu celular na posição horizontal, deitado, fique próximo, dá uma arrumada no visual bacana, fale em voz firme, dê um testemunho, seja objetivo. Nós vamos montar esses testemunhos e quarta-feira vamos exibir na hora do nosso culto de quarta. Então manda no privado meu celular, no grupo, mas direto para mim. Nós vamos estar arrumando os vídeos e montando o culto de quarta-feira, tá bom? Que Deus te abençoe, vai ser um tempo tremendo. Continue orando, buscando a Deus, fique em casa. Estamos vivendo aí o lockdown, não é isso? É esse o nome? Resumindo, fica na tua casa, não sai. E respeite isso, procure evitar estar nas ruas. É um tempo, está tratando todo mundo, nós vamos obedecer. Eu creio que logo essa praga vai passar. Nós vamos estar aqui mais fortes do que nunca, servindo ao Senhor com alegria. Logo a gente vai todo mundo aqui estar junto. Amém? Fecha teus olhos, eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo mais uma vez essa pessoa que me ouve. Declaro uma semana de vitória, de bênção. Mais uma vez eu oro, Senhor, pedindo que o teu sangue, o sangue do Cordeiro Santo de Deus, seja colocado nos umbrais da nossa casa, nos livrando dessa peste. E se por acaso alguém da nossa família, Deus, está doente, abatido, com algum sintoma dessa praga, Deus, esse mesmo sangue que nos purifica do pecado, que leva a enfermidade, seja agora liberado sobre essa casa. Senhor, restaure a tua saúde. Senhor, traga paz na tua casa. Senhor, traga alegria, provisão todos os dias na tua mesa. Deus é fiel, continua sendo fiel e vai permanecer fiel na tua vida. Para você que crê e recebe, diga amém. Deus te abençoe, queridos. Até o próximo culto. Compartilhe, curta nossas páginas e compartilhe esse culto para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus.